Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. O princípio norteador desse texto está na liberdade para a qual Cristo nos chamou. No verso 1 do capítulo 5, ele já expôs esse princípio para dizer aos Gálatas para não se submeterem ao jugo, à servidão, à escravidão da lei de Moisés. No verso 13, ele repete a temática da liberdade em Cristo para alertar aos Gálatas sobre um perigo que é comum, de saindo de um extremo, liberto da lei, ir para outro extremo, viver uma vida libertina sem um compromisso com a verdade do Evangelho, sem um compromisso com a santidade, sem um compromisso com o amor em relação ao próximo. Pois bem, o trecho que agora se segue está ainda seguindo essa temática da liberdade. E é no objetivo de explicar aos Gálatas como funciona essa liberdade em Cristo na prática, que ele vai nos apresentar entre os versos 16 e 25, 26, a antítese pela qual o crente, o novo nascido em Cristo, o homem que agora, ou a mulher que agora tem o Espírito Santo, precisa lidar com essa liberdade que vai dar a ele a livre escolha de viver uma vida inclinada pelo Espírito ou viver uma vida inclinada pela carne, pelo pecado. É importante observar que a liberdade dá ao homem essa escolha. O fato dele ter nascido do Espírito, de ter recebido o Espírito Santo pela fé, quando ouviu a pregação, como os Gálatas no capítulo 3 e versos 1 a 5, não significa que ele está livre ou completamente livre da influência do pecado na sua vida. A liberdade ainda, ou a liberdade está presente no sentido de que, a partir da disputa, da antítese, a partir das influências que agora ele tem do espírito e da carne que antes tinha, a vantagem de que agora ele está em Cristo, com o espírito de Cristo, é que a carne pode ser vencida, ou seja, os pecados podem ser vencidos pela orientação do Espírito. Viver uma vida sob a orientação do Espírito é vencer a vida pecaminosa. Agora, diferentemente de antes, o homem tem a predominância, a oportunidade, o poder do Espírito de subjugar a carne. No entanto, se ele não se apropriar desse poder, se ele não executar esse poder, se ele não viver uma vida sob a orientação do Espírito, ele estará fadado a continuar uma vida orientada pelo pecado. Esta é a grande explicação que Paulo vai dar aqui aos Gálatas, porque apesar de terem recebido o Espírito de Cristo, terem sido feitos novas criaturas, os Gálatas ainda se deparam com a realidade do pecado no seu corpo, na sua vida, no seu ser de forma inteira. E que eles precisam vencer o pecado. E aí ele mostra essa antítese, essa luta que vai acontecer no homem novo nascido, no homem agora do Espírito, para que ele vença o pecado que ainda exerce influência sobre a sua vida. Verso 16, então ele diz, a partir daquilo que já anteriormente havia colocado, do chamamento para a liberdade em Cristo e o compromisso nessa liberdade de viver uma vida a serviço dos outros, como ele disse no verso 13, pela motivação certa, que é a motivação do amor. Digo, porém, andai no Espírito, ou seja, andai sob a orientação do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos que ainda estão em nós. Então, para Paulo, a equação é bastante simples. Andar no Espírito
levará a uma vida santa sem satisfazer os desejos da carne. Deixar de viver sob a orientação do Espírito levará o homem, mesmo novo nascido, mesmo com a potência do Espírito dentro dele, a viver uma vida para si, longe da vontade de Deus. Então, o objetivo é: caminhe sob a orientação do Espírito. E o resultado de uma vida orientada pelo Espírito será, na prática, no viver, uma vida onde os desejos pecaminosos que sempre atingem o próximo não se permanecerão ou não serão a tônica da vida desse crente. Verso 17. Porque a carne, ou seja, os desejos para o pecado, milita, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Paulo apresenta aos Gálatas que não é algo tão simples, agora que creram no Evangelho de Jesus Cristo, agora que receberam o Espírito Santo, terem uma vida automática no Espírito. É necessário um esforço, é necessário que essa liberdade de decisão seja exercida na escolha de viver uma vida sobre a orientação do Espírito ou sobre a orientação pecaminosa. Não que ele esteja falando de partes do ser, como se a carne fosse uma parte do ser humano e o Espírito fosse outra parte do ser humano e que lutam entre si. Não é isso que ele está falando. A carne representa todo o ser humano que se inclina para o pecado. E o Espírito significa a orientação, a influência do Espírito de Deus na vida desse homem para viver uma vida igual à de Jesus Cristo. O Espírito de Deus deseja que tenhamos uma vida igual à de Jesus Cristo. Ao contrário do Espírito, a nossa natureza, o nosso ser inteiro deseja a pecaminosidade, deseja o mal, deseja a busca dos seus desejos particulares, próprios, egoístas, egocêntricos, em detrimento do próximo. E há uma guerra, e nessa guerra não estamos dominados no sentido pleno. Não podemos esquecer a máxima de que Cristo nos trouxe a liberdade. E esta liberdade nos proporciona a escolher o caminho do Espírito ou escolher o caminho da carne. Bem, o objetivo da carne e a orientação do Espírito visa não fazermos o que nós queremos. É isso que ele diz no verso 17. Há uma guerra entre a inclinação, a orientação do Espírito e a orientação do nosso ser pecaminoso. Qual o objetivo? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Qual é o nosso querer? É interessante que o querer do homem do Espírito é viver uma vida igual a de Jesus. Este é o nosso querer. Mas esse querer é bombardeado, esse querer é atingido para que ele não se realize. Mas Paulo disse, nós somos livres em Cristo. Apesar de haver essa influência, essa tendência, essa tentativa de aprisionamento, mas o homem do Espírito, livre pelo Espírito de Cristo, tem a oportunidade, a decisão, o desejo plenamente estabelecido de viver uma vida segundo a vontade de Deus. O objetivo da guerra que se trava é que não façamos o nosso querer, o querer do homem do Espírito, mas esse objetivo pode ser fadado ao fracasso se realmente vivermos uma vida inclinada ao Espírito Santo, porque fomos livres por Cristo para ter essa decisão de viver uma vida inclinada ao Espírito Santo. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Volto à temática que toda a carta é quase que o objetivo principal. Mostrar aos Gálatas que não precisamos da lei para viver uma vida santa. Não precisamos da lei que nos obriga, que nos impõe um medo por ameaças,
para viver uma vida igual a de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. É esse o objetivo de toda a carta, porque, guiados pelo Espírito, o Espírito nos conduz a viver uma vida voluntariamente, por amor, sem medo, sem ameaças, segundo a vontade de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Essa é a grande ponto que Paulo estabelece aos Gálatas, para que vivam sob a orientação do Espírito e não sob a escravidão da lei, da qual querem abraçar, segundo a influência desses cristãos judaizantes que chegaram naquela região após a evangelização de Paulo, desconstruindo a pregação paulina e apresentando a eles um evangelho alternativo que baseava-se na confiança dos ritos, das práticas, da observância das obras da lei de Moisés. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia ou libertinagem, atitudes sem pudor, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Primeira linha do verso 21. É interessante que Paulo vai descrever essas ações pecaminosas com a palavra obra, que é a mesma palavra que ele está usando para os Gálatas, para convencer os Gálatas a não viverem sob a lei. As obras da lei não devem ser a meta, o objetivo do crente para uma vida santificada. E aí ele usa a mesma palavra, obra, para mostrar essa operosidade e para mostrar a semelhança, a relação entre as obras da lei e as obras da carne. Nessa lista que ele nos apresenta, há uma divisão interessante que trata de setores da nossa vida. Por exemplo, os primeiros três, prostituição, impureza, lascívia ou libertinagem, tratam da questão da sexualidade, de uma vida dominada pelo pecado, vai buscar nessas atitudes o uso, a apropriação, o mal contra o próximo. A prostituição, na sua essência, pressupõe o uso do outro como escravo, como objeto de satisfação pessoal. A prostituição não traz a ideia de uma relação mútua, de uma relação agradável, comum, desejada, plena entre duas pessoas. A prostituição parte do princípio de que um compra o outro, um domina o outro, um usa o outro como escravo. E aí volta a questão do servir ao próximo, de amar ao próximo como a si mesmo. Então esses primeiros três tratam da questão das relações sexuais quando estas estão dominadas pelo desejo egoísta, egocêntrico, de satisfação particular em detrimento do outro como objeto de uso. E aí a impureza está no mesmo aspecto e a lascívia ou libertinagem também são ações relacionadas a uma vida da área da sexualidade onde o outro é utilizado como objeto, onde não há o amor ao próximo como a si mesmo. E os próximos dois itens, no verso 20, vai falar da vida religiosa, idolatria e feitiçaria. Ou seja, a adoração de outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, como por exemplo Mamon, o Deus da riqueza ou dinheiro, como Jesus mesmo aponta no Evangelho, e feitiçarias, que é a palavra farmacopeia, que a princípio tinha a concepção do uso das drogas sem a sua essência química, mas sim buscando nelas um sentido mágico e místico. Então, esses dois itens, chamados de obras da carne, falam da questão da religiosidade, da relação
com o divino, idolatria, feitiçarias. Bem, o terceiro grupo de obras da carne vai falar das relações sociais, das relações na comunidade cristã ou nas relações com outras pessoas, que são pecados, são obras da carne que envolvem relacionamentos. Por exemplo, por mais que prostituição, impureza e lascívia envolva também um relacionamento, porque não tem como fazer isso sozinho, mas há um aspecto do desejo particular próprio da religiosidade, idolatria e feitiçaria com a religião, com o divino, com Deus. E o próximo grupo é claramente nos relacionamentos sociais, tanto na comunidade cristã quanto fora, que vai falar sobre inimizades, né, relacionamentos sociais, porfias, né, divisões, ciúmes, brigas, né, porfias, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Primeiro item do verso 21. Todas essas ações, todas essas obras acontecem nos relacionamentos, seja nas comunidades cristãs, seja em outros meios. E aí, Paulo deixa claro, são obras que revelam a nossa pecaminosidade. São atitudes que mostram uma vida não guiada pelo Espírito Santo e que podem acontecer dentro da própria comunidade. Os outros dois itens, bebedice e glutonarias. Glutonarias também tem um sentido de orgias, né, porque naquele sentido lá da antiguidade, as festas de comer e beber tinha muitas vezes, principalmente no mundo greco-romano, ações que terminavam ou finalizavam essas festas, ou às vezes ao longo das festas mesmo estava relacionado com orgias e etc, e coisas semelhantes. Bem, então, bebedices e glutonarias, também que podem ser entendidos como orgias, vai falar de outro aspecto mais voltado também aos desejos particulares. E coisas semelhantes a estas, verso 21. Então, fica claro que essa lista não é uma lista exaustiva, completa. Não estão aqui todos os itens das obras da carne, porque ele vai dizer, e coisas semelhantes a essa. Ou seja, então a lista pode ser muito maior. Aqui apenas está um exemplo, uma tomada, uma seleção de alguns itens, mas não todas as obras da carne, porque há muitas outras, como ele disse, semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Uma repetição de ensino já dado quando ele estava presente entre os Gálatas. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, não receberão como herança o reino de Deus as pessoas que praticam essas coisas. O reino de Deus aqui, receber o reino de Deus, ou participar, ou herdar o reino de Deus, tem um aspecto escatológico, tem um aspecto futuro. Não fala do reino de Deus entre nós, na comunidade cristã, mas fala do reino de Deus no sentido futuro, escatológico, a instauração do reino de Deus, a vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus, a segunda vinda de Jesus para estabelecer o reino de Deus. E as pessoas que praticam essas coisas, ou vivem inclinadas e desejosas para essas obras da carne, não terão vez nesse novo reino, porque nesse novo reino, nesse reino que virá, no reino de Deus que virá, no sentido escatológico, a vida é de serviço ao próximo motivada pelo amor. Então, aqueles que buscam seus próprios desejos em detrimento do outro, não participarão desse reino que virá no sentido escatológico. Então, ele fala isso ameaçando, no sentido assim de colocando para os Gálatas que eles precisam usar essa liberdade em Cristo para decidir qual caminho eles querem tomar. E se eles tomarem o caminho das obras da carne, eles então não receberão o reino de Deus como herança. Mas se tomarem o caminho do Espírito, participarão ou receberão esse reino futuro como
herança. É interessante que isso é dito aos Gálatas. A gente não pode perder isso de vista. Paulo não está escrevendo esse texto para os descrentes ou aqueles que estão fora da comunidade, para que, se eles não se converterem, eles não herdarão o reino de Deus. Ele está falando para a comunidade gálata. Ele está falando para os cristãos, para aqueles que abraçaram a fé, quando ele pregou sobre Jesus crucificado, receberam o Espírito Santo naquela experiência mencionada no capítulo 3, verso 1 a 5. É para estes que ele está falando. É para estes cristãos que ele está dizendo que, se inclinarem-se às obras da carne, se viverem as obras mencionadas aqui e outras semelhantes a estas, não participarão, não terão como herança o reino escatológico de Deus que virá. É muito importante não perder isso de vista, porque ele não está falando sobre outros, ele está falando para aqueles a quem ele se dirige. Esses são os alvos do seu discurso, do seu ensino, das coisas que são colocadas aqui. Isso a gente não pode sacrificar para acomodar as nossas doutrinas, as nossas crenças, as nossas teologias sistemáticas, para que elas então fiquem bem. Não podemos mudar a leitura e a interpretação do texto. Paulo se dirige aos Gálatas, e aos Gálatas cristãos que ele diz: não herdarão o reino de Deus se vocês praticarem essas coisas, se vocês se inclinarem às obras da carne e não se inclinarem ao Espírito de Deus. Bem, continuando, e ele vai dizer no verso 22 agora o outro lado. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na realidade, são 3 grupos de 3, em que o amor seria o grande chefe, o grande líder. O amor é o mais importante que vai reger todos os outros. Uma questão interessante para a gente abordar é o que ele vai mudar a palavra. Enquanto ele falou de obras da carne, agora ele vai falar do fruto do Espírito. Bem, ao usar a palavra fruto, ao invés de usar a palavra obra, ele não está tirando a operosidade das ações. O amor é uma ação, ela é uma obra, ela é uma atitude. Mas por que então ele usa a palavra fruto, ao invés de usar a palavra obra, se os itens do Espírito aqui implicam em operosidade, implicam em atitudes, em ações? Bem, provavelmente ele quer dar uma ênfase de que a motivação, a grande motivação para essas ações vem de fora, vem do Espírito de Deus. É Ele que em nós nos conduz a realizar essas obras. E aí, para desconstruir a ideia de que essas obras são plenamente decisões nossas ou originárias da nossa natureza, ele então usa a palavra fruto, diferentemente dos pecados que ele usou a palavra obra para dar o tom de que tudo ali é motivado por nós mesmos. Todos os pecados têm origem em nós mesmos, como o próprio Jesus disse em Mateus 15 sobre a origem da pecaminosidade que está no coração do ser humano. Mas quando se fala de amor, alegria, bondade, etc., ele já mostra que existe uma origem externa, existe uma origem do Espírito que em nós conduz-nos a esse viver. Então, a palavra fruto fala mais de uma consequência, de um resultado gerado na nossa vida, porque fruto sempre tem um conceito de resultado, a própria expressão frutificar sempre indica o resultado de alguma coisa. Então, o fruto do Espírito é colocado para nós como o resultado de uma vida influenciada pelo Espírito Santo. A vida guiada pelo Espírito Santo frutifica, tem como resultado essas ações. E outra coisa importante,
o fruto como resultado da produtividade da árvore, como por exemplo, olhando a metáfora no sentido literal, sempre é para o outro. Ou seja, quem se beneficia com o fruto que a árvore produz. Com exceção dos poucos frutos que caem na terra, apodrecem e viram adubo para a própria árvore, a maioria dos frutos não são aproveitados pela própria árvore, né? São terceiros que se beneficiam desses frutos. Essa é a ideia. O fruto do Espírito sempre vai visar terceiros, sempre vai visar o outro. O sede servos uns dos outros pelo amor é fruto da ação do Espírito Santo. Sempre o benefício é para o outro. E aí na lista, divididas em 3 grupos, tendo como amor a grande chave de tudo. E é interessante que ele não vai dizer frutos, mas ele vai dizer fruto como sendo uma única coisa que o Espírito produz, como sendo um único efeito, onde todos esses elementos não podem ser vividos separadamente, ou um e não o outro, mas que tudo é vivido como uma coisa só, como um fruto só, como uma ação só. E aí tem o amor como o grande regente, e aí em seguida vem alegria e paz. É importante observar que essa alegria e a paz geradas pelo Espírito, por uma vida guiada pelo Espírito, não está necessariamente falando dos aspectos psicológicos da alegria e da paz, mas sim está falando de um efeito duradouro que há no coração deste guiado pelo Espírito, da alegria da salvação, da alegria da liberdade em Cristo, da alegria de uma nova vida em Cristo. E como resultado desta alegria da salvação em Cristo, vem a paz. É sempre importante observar que não tratam de aspectos psicológicos que ora experimentamos, ora não experimentamos, como alegria autônomo ao contrário de tristeza, ou paz ao contrário de guerra. A alegria, como fruto do Espírito, estará presente também ao mesmo tempo que as tristezas psicológicas, emocionais. E a paz do Espírito estará presente mesmo quando estamos psicologicamente em conflitos. Ou seja, são alegrias e paz a partir da experiência com Cristo, de uma vida com Cristo, da salvação em Cristo. O terceiro grupo, ou segundo grupo, com palavras bastante sinônimas, bastante parecidas, longanimidade, ou seja, ter um coração largo, benignidade, ser bondoso, a ação da bondade, e a bondade. Benigno é uma pessoa serena, calma. São 3 aspectos quase parecidos de uma mesma orientação, de uma mesma atitude. Ter o coração largo, ser bondoso e ser sereno com as pessoas. O terceiro grupo de 3, fidelidade ou confiança, seria uma tradução melhor, mansidão e domínio próprio. Está no outro patamar, no terceiro grupo, mas tudo isso forma um fruto só, uma reação só do Espírito Santo, não originária de nós, mas fruto como consequência de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. Bem, aí é o grande raciocínio de Paulo aos Gálatas. Bem, se você vive sob o Espírito Santo, sob a influência do Espírito, se você produz o fruto do Espírito, você em nenhum momento infringirá a lei, cujo objetivo sempre é o próximo, o bem comum, o bem social. Se você vive o fruto do Espírito, não haverá lei que te condenará, não haverá lei que você transgredirá. Como ele diz, contra essas coisas não há lei. Não há nenhum preceito que você vai infligir se você viver esse fruto do Espírito apresentado aqui.
Bem, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. E aí ele traz algo que ele já nos disse no capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Capítulo 2, verso 20 de Gálatas, que é retomado aqui a ideia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mortificaram a carne, mortificaram os desejos da carne. E por isso podem viver a vida no Espírito, porque eles venceram, crucificaram, mortificaram os efeitos do pecado. O pecado está presente, os seus efeitos estão presentes, mas agora pelo Espírito eles podem ser dominados. Como Paulo já disse em outra carta, o pecado não terá domínio sobre vós. Bem, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, com suas concupiscências, com seus desejos desenfreados. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, há uma aplicabilidade entre viver e andar. Se vivemos no Espírito, ou seja, se recebemos o Espírito, se temos o Espírito em nós, se ele faz parte da nossa vida, da nossa existência, o resultado é o andar, é o praticar. Então ele vai trabalhar aqui a questão da teoria e da prática. Recebemos o Espírito, temos o Espírito pela fé em Jesus, cremos que ele morreu pelos nossos pecados, recebemos o Espírito. Bem, então se isso é fato, andemos também no Espírito. Pratiquemos uma vida cujo fruto do Espírito manifeste-se e apareça em nós. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, ações da carne. Possuir de vanglória, desejar, gloriar-se, que é o que busca os preceitos da lei, ou aqueles que querem implantar o regime da lei de Moisés nos Gálatas, buscam a glória, a vanglória, a exaltação de si mesmo, porque as obras da lei visam sempre a si mesmo, circuncidar uma ação contra mim, guardar o sábado, fazer dieta, sempre são obras onde eu sou beneficiado. Quando eu guardo o sábado, eu sou beneficiado pelo descanso. Quando eu me circuncido, eu sou beneficiado porque eu passo a pertencer ao povo de Deus. Quando eu faço dieta, eu sou beneficiado porque eu me purifico de certas impurezas. Então, as obras da lei, que Paulo diz aos Gálatas que eles não devem submeter-se, visavam o benefício particular. E esse benefício particular leva à vanglória, à exaltação de si mesmo, a uma sensação de mais santidade ou mais eleição do que os outros. Enquanto as obras do Espírito visa sempre o outro, o benefício do outro, o serviço ao outro. Então, não nos deixemos possuir de vanglória, que é o resultado das obras da lei, provocando uns aos outros, nessa disputa de quem guarda mais, de quem faz mais, de quem é mais santo que o outro, e tendo inveja uns dos outros, competindo uns com os outros, e ao invés de viver a vida do Espírito, que busca o benefício do outro. Que o Senhor nos ajude a viver, a decidir viver, a inclinar viver sob a orientação do Espírito. Porque nós que temos o Espírito, aqueles que têm o Espírito de Deus, têm a condição de decidir, de escolher, viver uma vida que o fruto do Espírito se manifeste. Lembrando, aqueles que viverem as obras da carne, que se inclinarem para as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Um abraço.